Quando um avião comercial de 200 toneladas toca a pista de pouso a quase 250 km por hora, um pequeno detalhe visual quase sempre chama a atenção de quem observa da janela ou do terminal. Um sopro rápido de fumaça cinza escura se desprende dos pneus no exato instante do impacto com o solo. Para a maioria dos passageiros, esse estalo visual é apenas o sinal de que a viagem aérea terminou e a jornada terrestre começou. No entanto, para os engenheiros e operadores que gerenciam os bastidores de um aeroporto, aquela fumaça representa o início de um dos desafios logísticos e de manutenção mais complexos, perigosos e invisíveis do transporte moderno. Aquela nuvem escura não é poeira. É borracha pura, vaporizada instantaneamente sob calor extremo, que inicia um processo silencioso de contagem regressiva na pista. Cada pouso deixa uma marca física. O pneu de uma aeronave de grande porte não começa a girar imediatamente quando toca o asfalto. Durante uma fração de segundo, as rodas estão completamente paradas enquanto o avião já se move em velocidade de cruzeiro terrestre. Esse atrito brutal faz com que a temperatura da borracha suba para mais de 260 graus Celsius em milissegundos. Sob essa temperatura extrema, a borracha do pneu não apenas se desgasta, ela derrete e se funde diretamente nos poros do pavimento. Multiplique esse evento simples por centenas de pousos diários, semana após semana, e o resultado é uma camada sólida, brilhante e impermeável que começa a cobrir a pista de pouso. O que antes era uma superfície áspera e projetada para oferecer a máxima aderência possível, transforma-se gradualmente em uma película lisa. As pistas de aeroportos são construídas com uma engenharia de precisão que envolve ranhuras transversais, chamadas de grooving, e uma textura de asfalto específica, dividida em macrotextura e microtextura. A macrotextura refere-se ao espaçamento visível entre as pedras que compõem o asfalto, enquanto a microtextura é a aspereza individual de cada uma dessas pedras. Esse design permite que a água da chuva seja drenada rapidamente para as laterais através dos canais, garantindo que os pneus do avião mantenham contato direto com a rocha do asfalto, mesmo sob tempestades severas. Porém, quando a borracha derretida dos pousos anteriores preenche completamente esses canais microscópicos e as ranhuras físicas, a água não tem mais para onde escapar. Ela fica retida sobre a superfície, criando um espelho d'água liso sobre uma base de borracha impermeável. Nesse cenário, ocorre um dos fenômenos mais temidos pela engenharia civil e pela aviação, a hidroplanagem dinâmica. Com uma fina película de água acumulada sobre a borracha lisa, os pneus perdem totalmente o contato físico com a pista. O pneu deixa de girar e passa a deslizar sem atrito sobre a água, transformando uma máquina de centenas de toneladas em um projétil sem controle, incapaz de responder aos comandos de freio ou de direção dos pilotos. O mais assustador é que essa transição de uma pista segura para uma zona de perigo extremo acontece de forma completamente invisível a olho nu. Do ponto de vista da cabine de comando, a pista parece apenas úmida, mas a perda real de aderência só se revela no momento crítico em que os freios são acionados e o sistema de frenagem automática não encontra resistência mecânica para parar o avião. Para evitar que uma tragédia aconteça, os aeroportos dependem de um sistema contínuo de monitoramento que opera nos bastidores, longe dos olhos dos passageiros. Esse processo começa com veículos de teste de atrito altamente especializados. Trata-se de carros modificados que arrastam um pequeno pneu de teste sob uma pressão constante e controlada. Enquanto o veículo acelera pela pista,
vazia a quase 100 km por hora. Um sistema computadorizado a bordo borrifa uma camada precisa de água diretamente à frente do pneu de teste. Sensores medem continuamente a força de resistência e calculam o coeficiente de atrito em tempo real. Se os números caírem abaixo de um limite de segurança estrito estabelecido pelas autoridades internacionais, a pista precisa passar por uma intervenção imediata. A decisão de limpar a pista inicia uma operação logística contra o tempo. Um aeroporto internacional não pode simplesmente fechar suas pistas durante o dia para manutenção sem causar um colapso em toda a rede aérea global. Isso geraria atrasos em cascata que afetariam milhares de voos e conexões em outros continentes. Por isso, o trabalho pesado de remoção de borracha precisa acontecer em uma janela de tempo extremamente estreita, geralmente durante a madrugada, quando o tráfego de aeronaves diminui drasticamente. Quando o último voo programado da noite toca o solo, uma frota de veículos pesados e trabalhadores especializados aguarda na lateral da pista. Assim que a torre de controle concede a autorização, a pista é oficialmente fechada e a operação começa. A técnica mais eficiente e moderna para remover essa borracha incrustada é o hidrojateamento de ultra alta pressão. Caminhões gigantescos, equipados com barras de pulverização que contêm dezenas de bicos rotativos de alta precisão, avançam lentamente pela pista, quase como caracóis metálicos. Essas máquinas disparam jatos de água pura a pressões que podem ultrapassar 40.000 libras por polegada quadrada, consumindo milhares de litros de água por minuto. Para se ter uma ideia da força envolvida, essa pressão é forte o suficiente para cortar placas de aço ou destruir estruturas de concreto se o jato for direcionado a um único ponto por mais do que alguns segundos. É uma força bruta canalizada para realizar um trabalho cirúrgico. A física por trás do hidrojateamento é um exercício de equilíbrio extremo. O objetivo é usar a força da água para fragmentar e arrancar a película de borracha acumulada nos poros do asfalto, mas sem danificar a estrutura do próprio pavimento. Se a pressão for baixa demais, a borracha permanece intacta e o trabalho é inútil. Se a pressão for excessiva, ou se o caminhão se mover devagar demais sobre um único ponto, a água destrói o ligante asfáltico, arrancando as pedras que compõem a pista e arruinando uma estrutura que custou milhões de dólares para ser construída. Os operadores dessas máquinas precisam monitorar constantemente a velocidade, a pressão e o ângulo dos jatos de água através de painéis digitais dentro das cabines, garantindo que apenas a borracha seja removida. Além do desgaste do asfalto, há outro perigo imediato: os detritos. A borracha arrancada não desaparece simplesmente. Ela se transforma em milhares de pequenos fragmentos sólidos misturados com água suja. Na aviação, qualquer objeto solto na pista, por menor que seja, é classificado como detrito de objeto estranho, conhecido pela sigla em inglês FOD. Se um desses fragmentos de borracha endurecida ou uma pequena pedra solta for sugada pela turbina de um avião que está decolando a alta velocidade, o motor pode sofrer uma falha catastrófica. Por essa razão, a limpeza não termina com o jateamento de água. Atrás dos caminhões de pressão, segue uma linha coordenada de veículos varredores e sugadores de alta potência. Essas máquinas funcionam como aspiradores industriais gigantes, recolhendo cada gota de água contaminada e cada partícula de borracha solta, impedindo que a mistura seque e se fixe novamente ao asfalto. Toda essa água suja e a lama de borracha recolhidas
são armazenadas nos tanques dos caminhões e posteriormente enviadas para estações de tratamento de resíduos especializadas, garantindo que os poluentes químicos da borracha não cheguem aos lençóis freáticos próximos ao aeroporto. Trabalhadores a pé, equipados com lanternas de alta intensidade e ferramentas de medição manual, realizam varreduras visuais detalhadas ao longo das ranhuras da pista para garantir que nenhum resíduo tenha sido deixado para trás. Toda essa coreografia de máquinas pesadas, água sob pressão extrema e inspeções manuais precisa ser concluída antes do amanhecer. A pressão sobre as equipes é imensa. Se um único caminhão sofrer uma falha mecânica e travar na pista, ou se a limpeza demorar 30 minutos a mais do que o planejado, o primeiro voo da manhã, muitas vezes um voo intercontinental carregando centenas de passageiros, será forçado a alternar para outro aeroporto. Isso gera custos milionários para as companhias aéreas e desorganiza todo o fluxo de tráfego aéreo da região. A pista deve ser devolvida à torre de controle em perfeitas condições, seca, testada e segura, exatamente no horário estipulado. O que torna todo esse sistema fascinante é a sua natureza cíclica e inevitável. Engenheiros de materiais em todo o mundo já tentaram desenvolver asfaltos alternativos ou revestimentos químicos especiais para evitar que a borracha se fixe à pista. No entanto, o problema permanece sem solução definitiva. Qualquer material macio o suficiente para não acumular borracha seria destruído pelo peso dos aviões, e qualquer material duro demais destruiria os pneus das aeronaves em poucos pousos. Enquanto os aviões dependerem de pneus de borracha para desacelerar com segurança, o desgaste físico continuará a acontecer a cada toque no solo. O próprio mecanismo projetado para salvar vidas e garantir que a aeronave pare com segurança dentro dos limites da pista é o mesmo mecanismo que, de forma lenta e contínua, trabalha para tornar a pista inutilizável. Essa dinâmica revela que a segurança de um grande aeroporto não depende apenas de tecnologia de ponta nos painéis de controle ou de motores modernos nas aeronaves. Ela depende, em grande parte, de uma batalha física e silenciosa travada todas as noites contra o desgaste invisível. É uma coreografia invisível de precisão mecânica e esforço humano que garante que, quando o próximo voo surgir no horizonte e tocar o solo, sob aquele característico sopro de fumaça escura, haja uma superfície perfeitamente áspera e segura esperando por ele. Aquela nuvem de borracha vaporizada que os passageiros observam com indiferença é o início de um novo ciclo, um lembrete constante de que o movimento contínuo do mundo moderno só é possível graças à manutenção incansável que acontece quando a maioria de nós está dormindo.